A partir de agora, ao vivo, direto de Mirassol para a internet e pela Rádio Novo Tempo de São José do Rio Preto, a série Profecias para o Tempo do Fim. Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. Estamos chegando ao final do seminário Profecias para o Tempo do Fim. Na palestra de hoje vamos estudar sobre o batismo bíblico. Nós veremos dentro da Bíblia Sagrada a importância do batismo, por que ser batizado, como ser batizado, quando ser batizado, quem pode ser batizado, quem não pode ser batizado. São questões que nós vamos, como sempre, permitir que a Bíblia responda. Eu tive o privilégio, meu ministério, de batizar um pouco mais de 25 mil pessoas. E pretendo, até a volta de Jesus, batizar algumas milhares a mais, para a honra e glória do seu nome. Mas é preciso que as pessoas entendam claramente o porquê do batismo. E qual é o objetivo bíblico em relação ao batismo. Por que a pessoa deve ser batizada? O primeiro texto que eu vou ler esta noite é a ordem dada pelo Senhor Jesus. Em Mateus, o capítulo 28, os versículos 19 e 20, o Senhor Jesus disse: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então Jesus disse: portanto, ide e fazei discípulos. A nossa missão como cristãos, a nossa missão como igreja adventista do sétimo dia, é fazer discípulos para Jesus. Para isso é necessário ir, ensinar e batizar. O que temos tentado fazer nas últimas aulas é colocar em prática a ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós estamos ensinando as doutrinas bíblicas, com o objetivo de apresentar as verdades, ou a verdade bíblica, para as pessoas. E muitas, ao abraçarem as verdades bíblicas, estão tomando uma posição ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus disse que nós deveríamos ir e fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então a igreja adventista do sétimo dia, seguindo o princípio bíblico, nós ensinamos as pessoas antes do batismo. Não fazemos simplesmente um apelo emocional e jogamos as pessoas que mal sabem o que estão fazendo dentro d'água. As pessoas são ensinadas. Mas queremos que, ao batizarmos as pessoas, estamos cumprindo então a ordem dada pelo Mestre, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então quem deu a ordem para batizarmos foi o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 3, no versículo 23. João 3, 23. Nós vemos ali que João, o Batista, estava batizando num local onde havia muita água, porque o batismo bíblico é por imersão. O que significa isso? A própria palavra batismo significa submergir, sepultar. Então, o único batismo bíblico é o batismo por imersão. Eu fui batizado, quando criancinha, na Igreja Católica Apostólica Romana. Fui batizado por aspersão. Ou seja, o padre jogou um pouco de água aqui na minha testa. Esse batismo não valeu por algumas razões. Bom, a primeira razão é que, por ocasião do meu batismo na Igreja Católica, o meu pai chegou um pouco apressado e disse para o padre: seu padre, vai demorar muito a cerimônia, não? Aí o padre: mais ou menos. Por quê? Não é que vai começar o jogo do Coringão?
E a gente, se o senhor pudesse apressar um pouco a cerimônia. Aí o padre disse, o senhor também é corintiano? Meu pai, claro que sim. Então o padre adiou a cerimônia. O meu pai e o padre ficaram ouvindo o jogo do Corinthians, tomando vinho e esperando o jogo acabar para depois realizar a cerimônia, né, de batismo. Então vejam quão preocupado estava o padre com a minha salvação. Queridos, por mais sinceras que fossem as testemunhas que lá estavam, madrinha, padrinho, outras coisas mais, o batismo não valeu já por esse motivo. Agora, apesar dessa falta de consideração, né, pelo Roberto Motta, e esse amor que o padre tinha pelo Corinthians, né, e meu pai também, o batismo também não valeu, porque o batismo, por aspersão, vou jogar um pouquinho de água na testa, não é a forma bíblica de se batizar. Vejam bem, para a pessoa ser batizada, é necessária água suficiente para cobrir o corpo da pessoa. Porque, como eu disse, a palavra batismo, em grego é quase igual ao português, baptismo, significa sepultar, submergir. Então a pessoa simbolicamente morre para esse mundo, ela é enterrada e ressuscita para uma nova vida. Quando eu morrer, espero que demore muito esse dia, eu até creio que nem vou passar pela morte, porque eu penso que Jesus está voltando no futuro muito próximo. Eu tenho essa esperança. Mas vamos imaginar que amanhã ou depois eu morra. Eu posso ser enterrado com um pouquinho de terra na testa? Vai ser a alegria dos urubus, não é? Mais de 110 quilos de carne podre para eles comerem ali. Obviamente, quando eu morrer, será necessária terra suficiente para cobrir o que? O meu corpo. Como dizem por aí, pelo menos 7 palmos de terra, não é? Para cobrir o que? O meu corpo. Então, o batismo bíblico tem esse simbolismo. A pessoa é enterrada, né, sepultada nas águas batismais e ressuscita para uma nova vida. Então, obrigatoriamente é necessária água suficiente, pelo menos para submergir o corpo da pessoa. Agora vejam só. Algumas pessoas insistem, pastor, eu quero ser batizado no mar, outros no rio, porque tem a ideia de que o mar ou o rio vai levar os pecados embora. Não é necessário ser no mar, ou no rio, ou numa lagoa, num açude, numa piscina. O que é necessário é que haja água suficiente para cobrir o corpo do indivíduo. Tá ok? Mas como alguns pedem, alguns insistem, e como no interior é mais fácil, né, temos até feito alguns batismos em rios. Mas não é obrigatório ser um rio. O que é obrigatório no batismo por imersão, obviamente, é que haja água suficiente para cobrir ali a pessoa. Mateus 3, os versículos 13 a 17, é o batismo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vou ler o texto aqui na palavra do Senhor. Mateus 3, os versículos 13 até o 17. O Senhor Jesus, obviamente, não tinha pecados, mas ele foi batizado para nos dar o exemplo. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Quando falamos aqui sobre a lei de Deus, nós mencionamos esse texto, porque em Mateus, no capítulo 5, o Senhor Jesus diz que veio para cumprir toda a lei. E algumas pessoas, agindo de má fé ou por ignorância, ou pelas duas coisas, dizem que o Senhor Jesus já cumpriu a lei em nosso lugar, e nós estamos livres de guardar então os mandamentos. Está claro no contexto de Mateus capítulo 5, que Jesus cumpriu os mandamentos para nos dar o exemplo. Ele guardou os mandamentos para nos dar o exemplo. Se Jesus cumpriu os mandamentos, e estamos livres de cumprir agora, fica complicado explicar Mateus capítulo 3. Porque, conversando com João Batista, esse disse: mas eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim.
Aí Jesus disse: deixa por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça. Ora, por que evangélicos e outros por aí pegam o verbo cumprir em Mateus capítulo 5 e dizem que Jesus cumpriu a lei e eu não preciso cumprir? E não fazem a mesma coisa com o mesmo verbo em Mateus capítulo 3. Aí dizem, não, Jesus foi batizado para nos dar o exemplo. E usam o verbo cumprir para dizer que Jesus o quê? Nos deu o exemplo. Aí vão para Mateus 5 e distorcem totalmente o sentido do verbo. Vocês estão entendendo o raciocínio? Se em Mateus 5 Jesus disse que veio para cumprir os mandamentos, nós entendemos que cumpriu para nos dar o exemplo. Em Mateus capítulo 3, quando ele diz para João Batista, nos convém cumprir toda a justiça, ele também foi batizado, não porque tinha pecados, mas para nos dar o exemplo. Aí você pergunta para qualquer evangélico, eu preciso ser batizado ou não? É claro que sim. Preciso guardar os mandamentos? Não, não precisa. Por quê? Porque Jesus já cumpriu, mas sim, no batismo ele também já cumpriu o batismo. Entenderam o raciocínio? Em Mateus 3, Jesus cumpriu para nos dar o exemplo. Em Mateus 5, mostrou como guardar os mandamentos, como cumprir, também para nos dar o exemplo. Jesus foi batizado por imersão nas águas do Rio Jordão, pelo seu primo João Batista. E foi batizado para nos dar o exemplo. Versículos 16 em diante. Batizado Jesus, saiu logo da água. Veja, o batismo foi por imersão, ele saiu da água. Não foi um pouquinho de água na testa, não. Logo saiu da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quando falamos sobre a Santíssima Trindade, mencionamos também esse versículo. É impossível, queridos, ler o batismo, ler o relato do batismo de Jesus e não enxergar claramente três pessoas ali. O Pai no céu, dizendo: eis meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo descendo em forma corpórea como pomba. Nós não cremos no Deus pomba, mas por um motivo especial, a pessoa do Espírito Santo manifestou-se em forma corpórea como pomba, por ocasião do batismo de Jesus. E a pessoa de Cristo, ali dentro das águas do Jordão. Claramente, três pessoas ali. E há outros 80 versículos bíblicos que trazem o nome das três pessoas. Então Jesus logo saiu da água e viu o Espírito Santo descendo em forma corpórea como pomba, vindo sobre ele, e a voz do Pai que dizia: eis meu filho amado em quem me comprazo. Vejam bem, na história da igreja cristã primitiva, o batismo sempre foi por imersão. Ao longo da história, o batismo por aspersão acabou tendo lugar especialmente na Igreja Católica Apostólica Romana. Mas é biblicamente e historicamente comprovado que a igreja cristã primitiva só realizava o batismo por imersão. Na igreja de Filipe, por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses. Em Filipe, no primeiro século, havia ali uma grande igreja. E nessa igreja havia uma grande pia, um grande tanque batismal. Uma piscina muito grande, onde os batismos eram realizados. Arqueólogos descobriram então essa igreja. E nos escombros, nas ruínas dessa igreja, encontraram o tanque batismal, provando que o batismo era por imersão. Na própria igreja romana, nos primeiros séculos, o batismo era por imersão. Nas cidades de refúgio, na antiga Capadócia, atual Turquia, cristãos se refugiavam ali durante a perseguição. Eles abriam buracos nas rochas, faziam ali casas, faziam ali o lugar de abrigo, e nessas rochas também eles cavavam, não é? Dentro dessas rochas, um local para o culto. E historiadores encontraram na antiga Capadócia, atual Turquia, nessas cidades de refúgio,
tanques batismais, provando que o batismo era por imersão. Então, biblicamente e historicamente, o batismo cristão sempre foi por imersão e não poderia ser de outra maneira, porque, insisto, a palavra batismo significa sepultar, submergir. Efésios 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É claro, queridos, que o texto de Efésios 4, versículo 5, se refere à forma batismal. Como a pessoa tem que ser batizada. O ideal seria que cada pessoa fosse batizada uma única vez na vida. Mas esse texto não diz que a pessoa só deve ser batizada uma vez. Algumas pessoas pegam o texto, há um só Senhor, uma fé, um só batismo, e dizem que a pessoa só pode ser batizada uma vez. Isso seria o ideal. Mas, por exemplo, se eu fui batizado na igreja católica por aspersão, ou seja, fui batizado da forma errada, eu preciso ser batizado o quê? Mais uma vez. Vou mostrar daqui a pouco o texto que fala sobre rebatismo, que é um tema que alguns não concordam. E não concordam citando Efésios 4, versículo 5. Não, mas há um só batismo. Não é a quantidade a que o apóstolo Paulo se refere aqui, mas é a qualidade. Só há um batismo. É o batismo por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a única forma bíblica da pessoa ser batizada. Por imersão e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a pessoa aceitou Jesus como Salvador e Senhor, e depois publicamente renunciou à fé, renunciou a Cristo, abandonou os caminhos do cristianismo, se amanhã ou depois quiser retornar, é necessário passar mais uma vez pelo batismo. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Então o texto de Efésios 4, 5 se refere não à quantidade, mas à qualidade. Mas insisto, o ideal seria que cada pessoa fosse batizada uma única vez, por imersão e em nome da Trindade. Romanos 6, os versículos 3 a 5. Eu vou ler o texto. Romanos, o capítulo 6, os versículos 3 até o 5. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Em Romanos, capítulo 6, os versículos 3 e 5, claramente enxergamos aqui a simbologia do batismo. Nós somos, no batismo, sepultados com Cristo, para sermos o que? Ressuscitados, assim como ele também foi. Então o batismo envolve morte e ressurreição. Morte para esse mundo e ressurreição para uma nova vida. Para andarmos, como diz o texto bíblico, em novidade de vida. Entenda uma coisa. Quando a pessoa é batizada, no exato momento em que ela é batizada, ela é sepultada para esse mundo. E ressuscita para uma nova vida. Nesse exato momento, o Senhor Deus apaga todos os pecados que a pessoa cometeu daquele momento para trás. Todos os pecados são perdoados e apagados. E Deus dá para a pessoa uma agenda em branco para começar a reescrever a sua vida. É novidade de vida. Ela passa a ser uma criancinha recém-nascida. Todos os pecados são apagados. Mas pastor, se o indivíduo matou, roubou, adulterou, mentiu, me enganou, queridos, todos os pecados são apagados. Eu apresentei esse assunto já há algum tempo atrás, numa igreja lá em São Paulo. Aliás, já apresentei esse assunto dezenas de vezes.
O que eu vou dizer agora vai parecer engraçado, alguns vão rir, os que ouvem pela Novo Tempo, os que assistem, os que estão aqui, mas eu não conto para fazer gracejo, não. Eu vou contar para vocês entenderem a situação. Falei sobre esse assunto em determinada igreja algum tempo atrás, e à saída, uma jovem me procurou e perguntou: pastor, ao ser batizada, eu volto a ser virgem? Eu disse: olha, dentro do ponto de vista biológico, não. Mas para Deus, sim. Dentro do ponto de vista espiritual, sim. Todos os seus pecados são perdoados. E você começa o quê? Uma nova vida ao lado de Cristo Jesus. Se matou, se roubou, se adulterou, se enganou, se mentiu. Se você sinceramente abraça Jesus como Salvador e Senhor, ao ser batizado, você morre para esse mundo. Os pecados são totalmente perdoados. E você ressuscita para uma nova vida. Quais são as qualificações bíblicas que devem preceder o batismo? Quais são os pontos preliminares, precedentes ao batismo? Listei aqui alguns. Primeiro, compreensão dos ensinos de Jesus. Mateus 28, os versículos 19 e 20. Citei o texto no começo da palestra. Então a pessoa precisa ter um conhecimento mínimo dos ensinamentos bíblicos. Tem que ter uma noção clara do passo que ela está dando ao selar a vida ao lado de Cristo Jesus. Vejam bem, as pessoas que assistiram conosco aqui às 21 aulas, elas estão pelo menos intelectualmente preparadas para o batismo. Porque tudo que era necessário explicar antes do batismo, nós explicamos. Eu não posso julgar o coração da pessoa. Se a pessoa é sincera ou não, isso é entre ela e Deus. Mas eu posso afirmar que pelo menos intelectualmente, a pessoa foi o quê? Preparada para o batismo. Então a pessoa precisa ter um ensinamento básico, mínimo. Por que básico e mínimo? Porque o estudo da palavra de Deus, queridos, é um estudo quase que ilimitado. O próprio plano da salvação, o plano da redenção, o amor de Deus, será o tema do estudo, do nosso estudo, por toda a eternidade. Então, diariamente, ao estudar a Bíblia, eu me aprofundo no assim diz o Senhor. Mas há alguns conhecimentos básicos dentro do plano da salvação, que já apresentamos aqui. A Bíblia como única regra de fé e prática, a origem do mal, a queda do homem, a Santíssima Trindade, o plano da salvação, como o homem é salvo, como o homem é justificado, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sinais da volta de Cristo, o estado do homem na morte, o milênio bíblico, as duas ressurreições, a nova terra, os dons bíblicos, a verdadeira mordomia cristã, a verdadeira fidelidade cristã, o comportamento do verdadeiro cristão, usos e costumes, o dom de profecia, a alimentação que o verdadeiro cristão deve ter. Então, ao longo das últimas aulas, nós apresentamos o básico para a pessoa tomar uma posição ao lado de Cristo Jesus. Mas, pastor, aquela aula sobre Daniel capítulo 7, eu esqueci algumas datas, mas não importa isso. O que importa é entender que o Senhor Deus dirige a história do planeta e que brevemente Cristo volta a esse mundo. Ah, pastor, a aula que o Senhor deu sobre Daniel 8:14, as 2.300 tardes e manhãs, eu não entendi tudo nos mínimos detalhes. Mas você entendeu que nós temos um sumo sacerdote no céu hoje, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está intercedendo por cada um de nós no santuário celestial, e que o juízo investigativo já começou? É isso que importa. Então eu penso que todos os que assistiram às 21 aulas que ministramos aqui, estão, pelo menos intelectualmente, preparados para o batismo. Então nós cumprimos o requisito bíblico, a ordem de Jesus, ensinar. E vou dizer uma coisa,
Muitas pessoas que nos assistem pela internet, e em números redondos, contando os sermões que foram feitos no sábado pela manhã, que foram também filmados e colocados à disposição na internet, já estamos ultrapassando 10 mil acessos às nossas palestras. Então, as palestras que foram transmitidas ao vivo pela internet, pela Novo Tempo, nas últimas 3 semanas, além das pessoas que ouviram e assistiram ao vivo, pelo menos 10 mil cliques nós temos nas nossas palestras em apenas 3 semanas. Então, milhares de outras pessoas ao redor do planeta ouviram, assistiram essas mesmas aulas. Então, se você assistir às 21 palestras e aceitar tudo que foi apresentado ali, você está pelo menos intelectualmente preparado para o batismo. E vou dizer uma coisa. Várias pessoas aqui na igreja de Mirassol, e tem sido assim ao longo do meu ministério. Eu já dirigi dezenas e dezenas e dezenas de séries de conferências. Quase 200, dentro e fora do Brasil. Pessoas sempre me dizem, Pastor Mota, eu estou na igreja há 5, 10, 20 ou 30 anos, mas só agora eu passei a compreender claramente as doutrinas bíblicas. Ah, pastor, isso eu não sabia. Ah, pastor, eu não sabia que era assim. Então eu creio que essas palestras serviram também para fortalecer a fé e o conhecimento de muitos adventistas do 7º dia. Então, o primeiro requisito, a pessoa tem que ser ensinada antes do batismo. Segundo requisito, Marcos 16, 16. A pessoa precisa crer em todos os ensinos de Cristo. Então ela tem que ser ensinada, precisa crer naquilo que foi ensinado. Terceiro requisito, arrependimento dos pecados passados. O texto é Atos 2, 38. A pessoa precisa estar arrependida dos seus pecados. É o terceiro passo. Quarto passo, crer de todo o coração. Atos 8, 37. Crer de todo o coração. Quinto passo, concordar e abandonar o pecado. Isso não quer dizer perfeccionismo. Isso não quer dizer que após o batismo, a pessoa não vai pecar mais. O próprio apóstolo João escreve dizendo, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Então, concordar e abandonar o pecado, Romanos 6, o versículo 6. Sexto ponto, aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal, experimentar o novo nascimento. O texto é 2 Coríntios 5, versículo 17. São 6 pré-requisitos para o batismo. Então vejam. Esses 6 pré-requisitos, eles não podem ser atendidos por uma criança recém-nascida. Uma criança recém-nascida, ela não pode ser ensinada a respeito da lei de Deus, do sábado, da volta de Jesus, do estado do homem na morte, da Bíblia. Não tem condições. Ela não vai se arrepender dos seus pecados, ela não sabe o que está sendo feito ali. Então é por isso que o batismo de infantes não é bíblico. Mas pastor, se o batismo de infantes não é bíblico, com que idade a criança pode ser batizada? Vejam, a criança precisa entender o significado do batismo. É lógico que uma criança de 8, 9, 10, 11 anos não vai ter a compreensão em relação ao batismo, em relação à cerimônia, que eu, por exemplo, tenho aos 46 anos de idade. E passou a mais de 20. Mas se a criança for ensinada 8, 9, 10, 11 anos, ela pode entender as verdades bíblicas básicas e tomar uma posição ao lado de Cristo. A igreja adventista do 7º dia normalmente não batiza crianças com menos de 8 anos de idade. A criança tem que saber ler, escrever e ter o mínimo de condições
para tomar uma posição sincera ao lado de Cristo. Agora vejam bem. Eu falo para professores, para professoras, para pais. Uma criança de 8, 9, 10, 11 anos. Se ela foi ensinada, ela sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Se ela foi ensinada, ela sabe que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário? Se ela foi ensinada, ela sabe que Jesus vai voltar a esse planeta? Sabe. Se ela foi educada, se ela foi ensinada, ela sabe que deve guardar os 10 mandamentos, inclusive o sábado? Sim. Ela sabe que alguns alimentos são impróprios? Sim. Ela entende o estado do homem na morte? Sim. Se ela foi ensinada. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança, ensina o menino, o caminho que ele deve seguir. Porque depois, quando crescer, ainda que seja velho, jamais vai se esquecer desses princípios. Na verdade, queridos, uma grande parte do meu conhecimento em relação ao plano da salvação, eu recebi de minha mãe quando eu era criança. A base da minha vida espiritual me foi dada não no seminário de teologia, mas pela minha mãe. Por isso que eu insisto que o principal evangelismo é o evangelismo infantil, ministrado pelas queridas professoras, e alguns professores também, aos sábados pela manhã, no horário da escola sabatina. Esse é o principal evangelismo dentro da igreja adventista do sétimo dia. Não é o trabalho que o pastor Mota faz o mais importante. O mais importante é o trabalho que milhares de professoras fazem ao redor do planeta, todos os sábados pela manhã, ensinando os nossos filhos o caminho que eles devem seguir. E a nossa responsabilidade como pais, mostrar o caminho que a criança deve seguir. Agora vejam bem. Algumas crianças com 8, 9, 10 anos podem ser batizadas. Outras com 12, 13, 14 não podem. Cada caso é um caso. Se os pais são cristãos, e se a criança foi educada, ela pode ser batizada com 8, 9 ou 10 anos. Algumas pessoas que me ouvem devem estar pensando em alguma frase de Ellen White, por exemplo. Não, mas Ellen White diz que é só com 12 anos. Não, não diz isso. No livro Orientação da Criança, ela diz 8, 10 ou 12 anos é idade suficiente para a criança ter sua religião pessoal. E se até essa idade, 8, 10 ou 12 anos, a criança não tomou a decisão, é obrigação dos pais fazerem um apelo. Não é que só pode batizar depois dos 12. Se até os 12 não pediu o batismo, tem alguma coisa errada com a educação que você dá para o seu filho. Porque o natural, se a criança é educada nos caminhos do Senhor, é que ela peça o batismo antes dos 12 anos. Então, 8, 10 ou 12 anos é idade suficiente para a criança ter a sua religião pessoal, a sua religião individual. Certa vez eu estava numa cidade que fazia parte da antiga Paulista Leste. Eu vou até dizer o nome, a cidade de Poá. E um pai me procurou dizendo, não, mas o meu filho não pode ser batizado. Ele não sabe explicar as 28 doutrinas bíblicas. E eu disse, mas meu irmão, quais são as 28? O senhor que é ancião aqui da igreja. Eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito. Eu peguei a chave do meu automóvel e coloquei na mão dele. E disse, meu irmão, se você me disser agora quais são as 28 doutrinas, você vai embora para casa com o meu carro, de presente. Você que é ancião da igreja, me diga quais são as 28 doutrinas. Interessante como às vezes nós cobramos dos outros o que nós mesmos não sabemos explicar, né? Cobramos dos outros o que nós mesmos não sabemos. Ele ficou bravo comigo, foi embora, sem o meu carro, obviamente, né? Deixou a chave comigo ali. Então, queridos, a criança, se for educada, pode tomar essa posição. Agora, eu tenho percebido que alguns pais agem da seguinte forma: não, o meu filho não vai ser batizado ainda não. É como se o pai que decidisse. Quem decide é a criança. Não é o pai que decide. Mas os pais ficam decidindo pelos filhos. Ah, não, pastor, o meu filho não pode ser batizado ainda, porque ele é um pouco desobediente, mas você também é. Eu até entendo, é que nós como pais, eu também sou pai, nós como pais, nós queremos que os nossos filhos sejam melhores do que nós somos.
É a tendência natural de cada pai sincero, honesto, cristão. Eu quero que os meus filhos sejam melhores do que eu sou. Isso é uma tendência dos bons pais. Então, como nós somos falhos e pecadores, nós achamos que os nossos filhos vão cair também amanhã ou depois. E ficamos segurando o batismo. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Entenda uma coisa. Se o seu filho juvenil for batizado, há uma probabilidade em torno, segundo pesquisas atuais, há uma probabilidade em torno de 70% em números redondos, 70% do seu filho permanecer na igreja durante a adolescência, durante a fase jovem e a fase adulta. Se for batizado como juvenil, com 8, 9, 10 anos de idade, há uma probabilidade em torno de 70% de ele permanecer na igreja. Então essa ideia de que a maioria dos juvenis apostatam quando se tornam adolescentes e jovens, isso não coincide com a realidade. Segundo ponto. Se o seu filho foi batizado com 8, 9, 10 ou 11 anos, se ele sair da igreja amanhã ou depois, a chance de ele voltar, se já foi batizado, é em torno de 80%. Vocês conseguiram entender? Se for batizado, a chance de permanecer na igreja, e cada caso é um caso, obviamente, mas a chance de permanecer na igreja é em torno de 70%. Se fizer parte dos 30% que saem, a chance de voltar depois é em torno de 80%. Agora, as mesmas estatísticas dizem que se o seu filho não for batizado agora, ao sair da igreja, não volta nunca mais. Não volta nunca mais. Porque não tem nenhum vínculo com a igreja do Senhor. Não vou rogar praga não, viu? Mas você que me assiste agora, você que me ouve pela Novo Tempo, você que me assiste ao vivo aqui em Mirassol, muito pai e muita mãe já chorou nesse ombro aqui, viu? Pastor, quando meu filho pediu o batismo eu não deixei. Agora que eu quero, ele não quer mais. E o que é pior, provavelmente não vai querer nunca mais. Deixai vir a mim as criancinhas, não as empeçais. Agora, eu acho interessante como alguns pais dizem, não, está muito cedo, está muito cedo, está muito cedo. Mas esses mesmos pais não proíbem que os filhos assistam televisão. Xuxa, Faustão, Gugu, novela das 7, novela das 8, novela das 9, Big Brother Brasil. Engraçado, para o diabo não está cedo, né? Para o diabo você entrega seu filho. Para Jesus não. Ora pai, ora mamãe. Se o seu filho com 8, 9, 10, 11 anos não pode ser batizado, muito menos ver televisão. Se ele não tem preparo espiritual para ser batizado, que preparo ele pode ter para assistir toda a porcaria que tem na televisão hoje? Mas é engraçado, alguns pais seguram em relação ao batismo, em relação à vida espiritual, entrega para Jesus, mas entrega para o capeta. Aí quando Cristo voltar e perguntar onde estão os filhos que nos deu para criar, você vai dizer o quê? Amado irmão, entenda uma coisa. O Senhor Jesus quer ceifar o seu filho agora. E o capeta também. E o demônio não está esperando o seu filho fazer 7, 8, 9 ou 10 anos, não. Jesus quer que o seu filho tome uma posição ao seu lado. 8, 9, 10 anos é idade suficiente para a criança ter a sua religião pessoal. Meus 2 filhos foram batizados, o Pedrinho foi o último que eu batizei com 10 anos de idade, devia ter batizado antes, porque durante 2 anos ele pediu o batismo. E veja que incoerência, pregando pelo estado de São Paulo afora, pelo Brasil afora e alguns lugares do planeta, eu não tinha tempo de batizar meu próprio filho. 2 anos meu filho ficou pedindo batismo, até que eu batizei aos 10 anos de idade. Segundo a vontade dele, hoje ele tem 13 para 14 anos, ele vai ser pastor. E meu filho mais velho, que também foi batizado quando juvenil, já está no seminário fazendo teologia.
E uma grande parte dos pastores, meus colegas, foram batizados com 8, 9, 10 anos de idade. Então ensina o menino o caminho que ele deve andar. Se a criança foi educada, ela pode tomar essa decisão ao lado de Cristo Jesus. Mateus 3, 16 e 17 eu já li, é o batismo de Jesus. Mas o que nós podemos esperar em relação ao nosso batismo? Eu vou ler de novo o texto. Versículos 16 e 17 de Mateus capítulo 3. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado em quem me compraz. Ora, se o batismo do Senhor Jesus foi para nos dar o exemplo, o que nós podemos esperar em relação ao nosso batismo? Primeiro ponto, nós temos acesso a Deus. Se lhe abriram os céus. Segundo ponto, Jesus viu o Espírito Santo descendo. Os nossos olhos espirituais também são o quê? Abertos, dando-nos uma nova compreensão e percepção. Viu o Espírito de Deus. Nós reconhecemos a sua guia. Descendo como pomba, a paz penetra suavemente nosso coração. Ouviu uma voz dos céus. Nós começamos a ouvir essa voz mansa e delicada. Meu filho amado, disse Deus o Pai para Deus o Filho. Nós podemos ouvir essa mesma voz. Nós agora fazemos parte da família de Deus ao sermos batizados. Em quem me comprazo? Deus nos concede a aceitação e perdão totais. Então nós podemos esperar que as portas do céu se abram para nós. Vamos ser ungidos pela pessoa do Espírito Santo. A paz vai penetrar em nosso coração. Vamos iniciar uma nova vida. Vamos ter acesso direto, né, ao trono da graça, através da pessoa de Cristo Jesus. Vamos receber o perdão pelos nossos pecados e pelas nossas faltas. Passamos a fazer parte da família de Deus. Quando nós falamos aqui, queridos, sobre o juízo final, nós lemos que o Senhor Deus vai abrir, por ocasião do juízo, o livro da vida. E a pessoa precisa ter um nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. E para ter um nome no livro da vida do Cordeiro, eu preciso ser batizado. Eu entro para a família de Deus ao ser batizado, que o meu nome vai para onde? Para os registros do livro da vida. Algumas pessoas que têm conversado comigo usam o seguinte raciocínio: não, pastor, olha, eu estou me preparando e tem que haver um preparo para o batismo. Mas algumas pessoas confundem o preparo para o batismo, o preparo pré-batismal, com a jornada cristã. Algumas pessoas pensam que vão começar, não é? De uma maneira que nós só vamos, na verdade, atingir no final da jornada. Não, pastor, olha, eu tenho uma dificuldadezinha aqui, ainda um pecadinho ali, um negócio aqui. Eu quero acertar toda a minha vida nos mínimos detalhes para depois ser batizado. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Eu vou fazer uma pergunta. Os que assistem pela internet, os que ouvem pela Novo Tempo, não vão, talvez, divisar. Os que são ouvidos pelo Novo Tempo, com certeza não. Mas quem sabe que assistem pela internet, talvez enxerguem, não é? Se alguma câmera filmar agora. Vou perguntar o seguinte: quantos de vocês que estão aqui já são batizados na igreja adventista do sétimo dia? Levantem a mão. Levantem a mão assim. Qual de vocês não cometeu nenhum pecado depois do batismo? Continue com a mão erguida. Levanta a mão assim. Quem não cometeu nenhum pecado mais? Na verdade, queridos, o ser batizado é colocar os pés no caminho. Não, pastor, eu estou na jornada, eu estou no caminho. Não, você só vai estar no caminho quando você for batizado. O ser batizado é colocar os pés no caminho que leva em direção à vida eterna. Antes do batismo, você não começou essa jornada ainda.
O seu nome não está no livro da vida. Mas, pastor, eu tenho um medo terrível. Eu tenho medo de ser batizado e depois tropeçar e cair. E entenda uma coisa. Pelo poder do Espírito Santo na tua vida, lute para não cair, mas você vai cair. Filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, e vou dizer uma coisa, vai pecar mesmo. Quando você tropeçar e cair, você pede perdão. Quando eu falei sobre justificação, eu ensinei o seguinte aqui. Você é batizado. Você recebe a justiça de Cristo. E começa a jornada da santificação. Na jornada, ou no caminho da santificação, é possível que você tropece e caia. Ao cair, você simplesmente pede perdão. Se levanta e continua na jornada. Se tropeçar e cair, depois se ajoelha, pede perdão, se levanta e continua na jornada. Quando você tropeça e cai, não é necessário voltar para o começo do caminho da santificação, não. Você começa do local, ou você recomeça do local onde você caiu. Mas, pastor, essa questão de rebatismo, então, queridos, o rebatismo só é válido, na minha compreensão da palavra de Deus, em algumas ocasiões. Por exemplo, se eu fui batizado, dei um testemunho público da minha conversão. Se amanhã ou depois eu tropeçar e cair, eu não vou ser rebatizado. Eu vou pedir perdão e vou continuar na jornada. Para isso também existe o lava-pés e a Santa Ceia, que são duas cerimônias que nós comemoramos em conjunto, que servem como lembrança do nosso batismo, e são duas cerimônias, o lava-pés e a Santa Ceia, para a remissão dos nossos pecados. Muitas pessoas que me procuram pedindo o rebatismo, elas não precisam e nem devem ser rebatizadas. São pessoas que não entendem o significado da Santa Ceia. Elas só devem pedir perdão e participar da ceia do Senhor. Mas, se publicamente eu fui batizado, e publicamente eu renunciei à minha fé, não é que tropeçou e caiu. A pessoa publicamente não quer mais saber de Jesus, não quer mais saber da verdade, não quer mais saber da Bíblia, não quer mais saber dos caminhos do Senhor, não quer mais saber. Vocês compreendem a situação? Abandonou a fé. Aí cai de cabeça no mundão de novo. Vai beber, fumar, usar drogas, adultera, sabe? Simplesmente vira as costas para a verdade e volta para o mundo. Se amanhã ou depois essa pessoa se arrepender e retornar para o aprisco do Senhor, ela precisa passar pela cerimônia do batismo de novo. Porque publicamente ela tomou uma decisão ao lado de Cristo. Se depois publicamente ela renunciou, ao voltar tem que ser batizada de novo. Eu vou dar um exemplo. Eu sou legalmente casado. Sou legalmente casado. Amanhã ou depois eu peço o divórcio, ou minha esposa pede o divórcio. Estamos agora legalmente divorciados. 3 ou 4 anos depois bate o arrependimento. E nós entendemos que não podemos viver um sem o outro. E queremos reatar o nosso relacionamento. Queridos, segundo a própria lei dos homens, esses dois indivíduos têm que passar de novo pelo quê? Pelo casamento. Porque eles não estão mais legalmente o quê? Casados. Se eu fui batizado publicamente, todo batismo é público. Se publicamente eu renunciei a essa fé, queridos, eu quebrei o meu voto, eu quebrei a minha aliança. Ao retornar para a igreja, ao retornar para os braços de Cristo, eu preciso reafirmar essa aliança e ser batizado mais uma vez. E há uma segunda situação, que é a situação apresentada em Atos 19, os versículos 1 a 5. Eu vou ler o texto. Atos 19, os versículos 1 a 5. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, notem, eram discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois foste batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo:
João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Notem, essas pessoas haviam sido batizados por quem? Por João Batista, o mesmo que batizou Jesus. E Jesus disse que dos nascidos de mulher nunca houve alguém como João Batista. Então eram discípulos batizados por João, mas não conheciam toda a doutrina bíblica. É por isso que, amados irmãos nossos de outras denominações, que foram batizados por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas que são pessoas sinceras e continuam estudando a Bíblia, ao conhecerem toda a verdade, deveriam passar novamente pelas águas batismais. E o texto que acabamos de ler comprova isso. Vejam só. O apóstolo Paulo encontrou o grupo de discípulos, batizados por João, foram batizados por imersão. Pessoas sinceras, mas não conheciam toda a verdade. Quando o apóstolo Paulo ministrou os estudos bíblicos que faltavam, todos eles foram o quê? Batizados de novo. Então o rebatismo é bíblico ou não? Sim, o apóstolo Paulo rebatizava pessoas. Não eram pessoas que tinham se afastado da fé. Não eram pessoas que estavam no mundo. Eram discípulos. Só que não conheciam toda a verdade. Então, amados irmãos, há pessoas que nos ouvem, que pela Novo Tempo, que assistem pela internet, outros que estão aqui ao vivo e a cores, aqui em Mirassol, que já foram batizados em outras denominações, mas não conheciam toda a verdade. Ao abraçarem toda a verdade, o conselho bíblico é que sejam o quê? Batizados. Pastor, mas aquele meu batismo não valeu? Valeu. Olha, o batismo que João Batista fez desses discípulos, valeu ou não valeu? Valeu. Só que como não sabiam toda a verdade, não conheciam toda a doutrina bíblica, ao conhecerem, foram o quê? Rebatizados pelo apóstolo Paulo. Entenderam esse ponto? Vou adiante. João 3, os versículos 1 a 7. É o último texto que eu vou ler essa noite. João 3, os versículos 1 até o 7. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nicodemos era um homem milionário. Dizem alguns historiadores, não é a Bíblia que diz isso, alguns historiadores dizem, que Nicodemos possuía dinheiro para sustentar Israel por 10 anos. Repito, alguns historiadores dizem que Nicodemos possuía dinheiro para sustentar todo o país por 10 anos. Podia pagar aluguel, impostos, alimentação, educação, para toda a nação por 10 anos. Além de ser um homem milionário, era um líder político e religioso. Foi atraído pela pessoa de Cristo e foi procurá-lo à noite. Se foi procurar Jesus à noite, porque era um momento mais calmo, quando a multidão não estava ali ao lado de Jesus, e ele queria um momento a sós com Cristo, se foi porque era um momento mais tranquilo, ou se foi porque tinha vergonha de ser visto publicamente com Jesus, não sabemos ao certo. O fato é que ele foi procurar Jesus à noite. E começou com vários elogios. Rabi, bem sabemos que és mestre. Rabi era o maior título que um doutor em teologia poderia ter. Rabi,
sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Vejam bem, queridos. O Senhor Jesus impressionava por aquilo que ele pregava, por aquilo que ele fazia. Os ensinamentos de Cristo são tão importantes que durante a vida eterna nós vamos continuar estudando os ensinamentos de Cristo. Vejam que 2000 anos após, não é, a morte de Cristo, nós continuamos aqui estudando o que? Os seus mandamentos, os seus ensinamentos. Então aquilo que Jesus pregava, ensinava, era fundamental. Mas Jesus impressionava muito mais por quem ele era, do que por aquilo que ele pregava. O que ele pregava era extraordinário. Nunca alguém falou como esse homem. Lembra da frase dos soldados que foram prender Jesus e voltaram sem ele? Não prenderam Jesus porque, olha, porque nunca alguém falou como esse homem fala. Então o que ele ensinava era extraordinário. Mas Jesus impressionava muito mais por quem ele era. Então entenda uma coisa, queridos. Nós, adventistas do sétimo dia, nós somos muito bons em pregarmos a verdade. E temos orgulho, não é, em relação a esse assunto. Nós somos muito bons em pregarmos a verdade. Gostamos até de debater os temas bíblicos, não é? Porque cremos que a nossa igreja tem todas as doutrinas alicerçadas, não assim diz o Senhor. E vocês comprovaram isso durante 21 aulas. Mas, queridos, o adventista do sétimo dia, de um modo geral, nós adventistas, nós somos um povo medíocre em vivermos aquilo que nós pregamos. Nós pregamos uma coisa e vivemos outra. E é duro, queridos, apresentar uma série de palestras como essa que estamos apresentando aqui, quando as pessoas que nos visitam olham para a pessoa ao lado, que já é adventista, e veem uma discrepância, uma incoerência entre o discurso da igreja e o que as pessoas vivem na prática. Nós deveríamos viver mais e pregar menos. E eu digo para todos os que me ouvem nesse momento, e alguns podem ficar até escandalizados com o que eu vou dizer agora, mas é a pura verdade. Na igreja adventista do sétimo dia, nós encontramos as melhores pessoas que vivem no planeta Terra, porque conhecem a verdade e vivem de acordo com essa verdade. E na mesma igreja, encontramos as piores pessoas do planeta Terra, porque conhecem a verdade e não vivem de acordo com a verdade. Vou falar especificamente sobre Mirassol. Em Mirassol, na igreja adventista do sétimo dia dessa cidade, você vai encontrar as melhores pessoas que vivem em Mirassol. Pessoas sinceras, honestas, que abraçaram a Jesus como Salvador e Senhor, que conhecem as verdades bíblicas e vivem de acordo com essa verdade. Mas nessa mesma igreja, você vai encontrar as piores pessoas que vivem em Mirassol. Porque conhecem a verdade, mas não vivem de acordo com a verdade. E são pedra de tropeço. Além disso, eu tenho até que entender que há pessoas dentro da própria igreja que quem colocou ali foi o demônio. Para perturbar a vida dos outros. Nem todo mundo que vem para a igreja é ovelha, tem bode também. Isso é bíblico, né? Você lança a rede, vem peixe bom, vem peixe ruim. Tem ovelha e tem bode no meio. Tem trigo e tem joio. E quem separa não é o pastor Mota, não é o pastor Sidney, que é o pastor dessa igreja, não é o ancianato. Quem separa é Jesus. Por ocasião da sua vinda, é Ele que separa ovelha de bode, joio do trigo. Não é? Ovelha de um lado, bode do outro. Trigo de um lado, joio do outro. Peixe bom do lado, peixe ruim do outro. É Deus que separa. É Jesus que separa. Eu vou dar uma dica para as pessoas que vão ser batizadas aqui nessa igreja. Apegue-se aos bons cristãos que há nessa igreja. E ore pela conversão dos outros. Entenderam? Nessa igreja, você vai encontrar pessoas que vão te apoiar, que vão orar por você,
que vão te visitar, que vão te amar, que vão te perdoar. E vão encontrar pessoas que farão o possível para derrubar você na sua vida espiritual. É assim em Mirassol, em Rio Preto, em Brasília, em Washington, em Nova York, em Paris, em qualquer lugar. Você tem que ter a sua religião, a sua fé alicerçada na pessoa de Cristo Jesus e na sua palavra. Nicodemos era um homem rico. Teve um encontro com o Senhor Jesus à noite. Começou com vários elogios. E insisto, Jesus impressionava muito mais por quem ele era do que por aquilo que ele ensinava. Bem sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode viver como o Senhor vive, se Deus não estiver com ele. Queridos, será que as pessoas que me cercam poderiam dizer isso a respeito do Roberto Mota, ou de cada um de nós que estamos aqui essa noite? Roberto, você é uma pessoa dirigida por Deus, porque ninguém pode viver como você vive, se Deus não estiver com ele. Ó, minha irmã, meu irmão, é visível que você é uma pessoa que vem da parte de Deus, que é dirigida por Deus, porque ninguém pode se comportar como você se comporta, se Deus não estiver com ele. Queridos, a nossa vida testifica a nossa origem celestial ou não? Você, meu amado irmão, os seus negócios testificam a sua origem celestial? Aquele carro que você vendeu a semana passada, o mês passado, que você já está 0 bala, estava mesmo? Ou você mudou a quilometragem para vender o automóvel? Colocou um óleo mais grosso ali para dizer que o motor estava bom? Você jovem que está aqui na igreja agora, ou me ouve pela internet, o seu namoro testifica a sua origem celestial? Você namora como cristão? O seu relacionamento com a esposa, com os filhos, atesta a sua origem celestial? O seu comportamento no trânsito mostra que o Senhor Deus é quem dirige a sua vida e o seu automóvel também? Qual é a sua atitude quando te fecham em qualquer esquina por aí? Ô, meu irmão, vai em paz. É assim que você age? No dia a dia, nos comportamos como cristãos, queridos? Nós precisamos dar um bom testemunho da verdade. Jesus impressionava por quem ele era. Aí Jesus foi direto ao assunto. Nicodemos começou com vários elogios. Cristo foi direto ao ponto. Disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Notem, é interessante. O Senhor Jesus começou a conversa com Nicodemos já fazendo apelo para batismo. Primeira coisa que Jesus disse para Nicodemos, né, foi fazer um apelo para o batismo. Jesus disse: Nicodemos, se você não nascer de novo. Jesus disse o quê? Que a pessoa não poderia entrar ou ver o reino dos céus. Ver ou entrar? Entrar ou ver. O que é que Jesus disse para Nicodemos, irmãos? Que quem não nascesse de novo não poderia ver o reino ou não poderia entrar no reino? Entrar ou ver? Ver ou entrar? Versículo 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Agora versículo 5 diz o seguinte: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. No versículo 3, Jesus disse ver. No versículo 5 disse entrar. E eu entendo que há uma diferença proposital aqui, queridos. Por quê? Algumas pessoas recebem estudos bíblicos. Algumas pessoas frequentam uma série como essa aqui, por 21 noites. Chegam a ver o reino, mas não tomam a decisão de entrar no reino. E para entrar no reino, tem que ser batizado. Porque Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Tem que ser batizado. Se eu sou convidado para uma festa,
É melhor ir até o local da festa e ficar da janela olhando do lado de fora? Ou é melhor entrar na festa? Melhor entrar. Só que algumas pessoas chegam a ver o reino. Quantas vezes tem ouvido essa frase: pastor Mota, eu não tenho a menor dúvida que tudo que o Senhor ensinou nas últimas aulas é a palavra de Deus, é o assírio do Senhor. Eu não tenho dúvida que a igreja adventista do sétimo dia prega a verdade. Eu já tenho ouvido essa frase centenas de vezes ao longo do meu ministério. Mas ainda não. Depois. O que minha mãe vai dizer? O que o padre vai falar? O que o pastor da outra igreja vai pensar a meu respeito? Chegam a ver, mas não tomam a decisão de entrar. Jesus disse: para entrar no reino dos céus, tem que ser o quê? Batizado. É pré-requisito para a vida eterna. E diz: quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. O que é nascer de novo? Ensinei no começo do discurso. Você morre para esse mundo e ressuscita para uma nova vida. Nasceu de novo. Tem que ser batizado. Não, depois. Queridos, hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia da sua decisão. Mas a decisão é individual. Durante 21 aulas, eu apresentei os passos básicos para a salvação. Agora entenda uma coisa: se você for batizado ou não, não muda nada na minha vida. É a tua vida que está em jogo. É a sua salvação que está em jogo. Eu fiz a minha parte, seguindo a ordem do Mestre Jesus. Ensinei todas as coisas. Se você vai ser batizado ou não, entre você e a pessoa de Cristo. Não sou eu que vou decidir por você. Vai ser uma alegria muito grande entrar com você no tanque batismal e entregar você nas mãos de Cristo. Vai ser uma alegria para mim. Mas o que eu poderia fazer como ministro, eu fiz. Eu preguei toda a verdade. Terminada a conferência aqui, eu já começo outra agora no município de Birigui. E quero fazer uma série após a outra, até a volta de Cristo Jesus. Preparando pessoas para o reino de Deus. É a sua decisão. Não adie a decisão. Jesus está passando hoje pela estrada da sua vida. Vai passar amanhã ou depois? Eu não sei. Eu trabalhei em Guarulhos há algum tempo. Eu fui capelão do colégio adventista ali. E eu ministrei estudos bíblicos para uma senhora por nome Maria. E eu ia lá e ministrava estudos bíblicos, e conversava com ela, apresentava o assírio do Senhor. E ela gostava da minha pessoa, da companhia, dos estudos bíblicos, tanto é que convidou filhos, convidou parentes, convidou amigos, vizinhos. Chegamos a ter um bom número de pessoas frequentando ali a classe bíblica na casa daquela senhora. Uma senhora muito sofrida. Ela mudou-se para São Paulo, vinda do Nordeste. Chegando do Nordeste em São Paulo, ela perdeu o esposo num acidente, o esposo faleceu. Às custas de muita roupa lavada para fora, ela conseguiu sustentar todos os filhos. E agora, a essa altura da sua vida, ela já bem idosa, todos os filhos estavam bem colocados na vida. Um era médico, outro advogado. Só a filha mais nova que ainda fazia pedagogia na época. Mas todos os filhos bem colocados na vida. De tal maneira que, retribuindo o carinho e o amor da mamãe, deram uma boa casa para ela, com alguns empregados inclusive. Vivia bem agora, já idosa. Mas vivia com algum conforto agora, graças à retribuição, não é, dos filhos. Então eu fui convidado para dar estudos para ela, e como eu disse, ministrava estudos ali todas as noites, não é, ou todas as terças-feiras à noite, durante vários meses. E outras pessoas participavam do encontro. Em determinado momento eu fiz um apelo para as pessoas aceitarem Jesus e serem batizadas. Para minha surpresa, das pessoas que estavam ali, nenhuma delas aceitou. Nenhuma aceitou. E cada uma tinha uma desculpa diferente. Não, montei o consultório agora. Não, isso. Eu vou casar o mês que vem. Cada uma tinha uma desculpa. Eu olhei para a Dona Maria. É a senhora, Dona Maria? Filho, tudo que você pregou aqui é verdade.
Olha, eu tenho certeza que tudo que o Senhor ensinou aqui é a palavra de Deus. Mas sabe, eu já estou tão velhinha. Vou fazer isso agora. Mas irmã, filha, eu gosto tanto de você, não me leve a mal não. Mas também não quis. Saí de lá. Quando chegava em minha casa, no bairro do Tatuapé, onde eu morava, entrei em casa com o telefone tocando. Uma das filhas da Dona Maria, aos prantos. Pastor Mota, o senhor pode voltar aqui para Guarulhos? Eu disse, sim, por quê? A minha mãe teve uma parada cardíaca, está no hospital em Estela Maris, entre a vida e a morte. O senhor pode voltar? Eu posso voltar. Voltei para o hospital ali, correndo. Cheguei ali, vi as pessoas chorando. Com a minha credencial de ministro ordenado, eu consegui, apresentar a credencial para a enfermeira e para os médicos, consegui entrar na sala da UTI onde estava a Dona Maria, no seu leito de dor e de morte. Entrei ali. A Dona Maria tinha vários aparelhos ligados a ela. Eu não sou médico, não sei que aparelhos eram aqueles, mas controlavam, obviamente, o batimento cardíaco, pressão arterial, uma série de outras coisas ali. Estava com um soro ali, vários aparelhos ligados a ela. Perguntei para a enfermeira, a Dona Maria está consciente ou não? A enfermeira me disse, não sei. Segurei na mão da Dona Maria e perguntei, Dona Maria, a senhora ouve o que eu estou dizendo? Está me ouvindo, Dona Maria? Se estiver ouvindo, aperte a minha mão. Ela apertou. E eu disse, Dona Maria, há 1h30, 2 horas atrás, eu perguntei para a senhora se a senhora aceitava Jesus como Salvador e Senhor e se a senhora queria ser batizada. A senhora disse que não. Mas Deus está sendo tão bom para a senhora que dá uma segunda chance na mesma noite. Eu vou refazer a pergunta, minha irmã. A senhora aceita Jesus como Salvador e Senhor? E quer tomar uma posição ao lado dele? Ela apertou a minha mão. Aí eu fiz algumas perguntas, uma profissão de fé resumida ali. A enfermeira ficou emocionada, começou a chorar. Eu fiz algumas perguntas, a Dona Maria apertava a minha mão. Porque disse, Dona Maria, se a resposta for positiva, aperte a minha mão. E ela apertava. Ao final eu disse, Dona Maria, posso orar pela senhora? Ela apertou minha mão, orei por ela. A enfermeira chorava muito. Eu segurei na mão da Dona Maria, fiz oração. Ao terminar a oração, o aparelho deu um sinal ali. A enfermeira rapidamente chamou os médicos chegaram ali, e a base de choque elétrico e massagem, tentaram ressuscitar, reanimar a Dona Maria, que veio a falecer. Mas eu tenho certeza absoluta que no último momento ela entregou a vida nas mãos de Cristo Jesus. E na manhã da ressurreição vai estar em pé, para receber das mãos de Cristo a coroa da vida eterna. Mas pastor Mota, ela não foi batizada, não foi. Mas naquele momento tomou a decisão, como o ladrão na cruz. Se o ladrão pudesse descer da cruz, certamente seria o quê? Batizado. A Dona Maria também teria sido o quê? Batizada. Mas tomou a decisão ali ao lado de Cristo Jesus. Deus foi tão bom para ela, que deu 2 chances no mesmo dia. Deus está sendo tão bom para você, que dá mais uma chance para você nesse momento. Qual vai ser a sua resposta? Tome uma posição ao lado de Cristo Jesus. Nós teremos uma cerimônia batismal amanhã, aqui, nessa igreja. Farei a última palestra. Vai ser a última aula. E farei então a cerimônia batismal. Várias pessoas serão batizadas amanhã. E outras serão batizadas, obviamente, no decorrer do ano. Você participou da série de conferências. Quer ser batizado? Tome essa posição ao lado de Cristo Jesus. Você já foi batizado em alguma outra igreja por aí, mas agora conhece as verdades bíblicas, está aceitando toda a verdade bíblica. Você deve passar novamente pelas águas batismais. E eu quero realizar esse batismo. Você já foi batizado na igreja adventista, mas por algum motivo que não me interessa, entre você e Deus, você se afastou dos caminhos do Senhor, está voltando agora. Você deve passar pelas águas batismais. Eu fui rebatizado. Eu fui batizado quando juvenil. Fui batizado de forma consciente, eu sabia o que estava fazendo. Mas depois, quando jovem, tomei decisões erradas. Mas depois voltei para o aprisco do Senhor. E passei
pelas águas batismais. Mais uma vez, selando a vida ao lado de Cristo. Não tenha vergonha de voltar para os braços de Jesus e passar pelas águas de novo. Eu fiz isso. Tome essa mesma decisão. O seu filho juvenil quer ser batizado, não impeça. Ah, não, vamos deixar para o Campori, vamos deixar para o batismo da primavera. Não, se o seu filho decidiu agora, batize agora e acabou. Hoje é o dia da salvação do seu filho. É o dia da salvação de você que me ouve agora. Já batizamos algumas pessoas ao longo desse seminário. Outras serão batizadas amanhã. Eu vou encerrar agora essa palestra, orando pelas pessoas que já tomaram a decisão em relação ao batismo. Algumas serão batizadas amanhã. Eu vou orar por elas. Outras serão batizadas num futuro próximo. Vou orar por você também. Entenderam? Todos os que querem ser batizados amanhã, e todos os que querem ser batizados daqui uma semana, daqui um mês ou daqui a 6 meses, entre você e Deus, o ideal seria que fosse o mais rapidamente possível, mas eu não posso marcar a data. Eu sei que hoje é o dia da sua salvação. Todos vocês que querem ser batizados num futuro próximo, coloquem-se em pé agora e eu vou encerrar com uma palavra de oração. Pastor, não vai ter uma musiquinha triste? Não vai ter um testemunho assim mais emocionante? Não. A maioria esmagadora das pessoas que eu batizei ao longo do meu ministério estão firmes na igreja, queridos. Porque elas foram educadas dentro do caminho do Senhor. E eu nunca fiquei empurrando ninguém dentro do tanque batismal com apelo melodramático, não. Fazendo as pessoas chorarem para entrarem no tanque batismal. É uma decisão inteligente entre você e Deus. Você quer ser batizado num futuro próximo? Você que é juvenil, você que afastou-se, está voltando agora, você que já tomou a decisão, coloque-se em pé, amém. A irmã já se levantou ali. Todos vocês que tomaram a decisão, coloquem-se em pé e eu vou orar por você agora. Todos vocês, amém. Deus seja louvado. Há mais alguém que quer tomar essa decisão? Amém. Deus seja louvado. Há mais alguém que já tomou a decisão? Há pessoas que serão batizadas amanhã, mas não estão aqui hoje, por algum motivo. Outras pessoas já tomaram a decisão. No ano passado inteiro, nesse distrito aqui, em Mirassol, e para aqueles que nos ouvem pela Novo Tempo, continuem em pé vocês. Eu vou orar agora. Vocês que nos ouvem pela Novo Tempo e assistem pela internet, entendam uma coisa. Há um catolicismo muito enraizado aqui no interior de São Paulo. A igreja aqui é uma igreja que trabalha, uma igreja que ama as pessoas e tem feito um bom trabalho. Mas em todo o distrito, 13 pessoas foram batizadas. Em todo o ano passado. Não é uma região fácil de se trabalhar. Eu estou muito feliz, queridos, porque com os batismos realizados amanhã, eu não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, mas estamos gravando essa programação no mês de abril. Nós estamos encerrando o mês de abril com mais de 40 pessoas batizadas no distrito de Mirassol. Então, 3 vezes mais do que batizaram o ano todo em Mirassol. Fruto do bom testemunho dos irmãos, do trabalho dos irmãos e da ação do Espírito Santo. E nessa igreja, amanhã, várias pessoas serão batizadas. Deus seja louvado por isso. Você que já é batizado e quer reafirmar a sua posição ao lado de Cristo, participando dessa oração, coloque-se em pé nesse momento e nós também vamos orar por todos nós que aqui estamos. Amado Pai Celestial, durante 21 noites, apresentamos aqui o Assim Diz o Senhor. Várias pessoas sinceras tomaram a decisão ao lado de Cristo Jesus. Outras pessoas que já frequentavam a tua igreja tiveram a fé confirmada ao recapitularem as doutrinas bíblicas. Muitas pessoas que nos ouvem pela Rádio Novo Tempo também têm tomado decisões a cada noite. Várias pessoas têm assistido via internet, também têm tomado decisões. Milhares de pessoas têm assistido às palestras diariamente no site Profecias para o Tempo do Fim.
Eu quero orar, Senhor, por todas essas pessoas. Eu nem sei ao certo quantas são. Mas Tu sabes, Senhor, que cada pessoa sincera possa tomar uma posição ao lado de Cristo Jesus. Algumas confirmando a fé, outras iniciando a jornada rumo à Canaã celestial. Obrigado, Senhor, pelo trabalho que está sendo realizado aqui em Mirassol. Obrigado porque nesses primeiros 4 meses, mais de 40 preciosas almas já foram batizadas. Deus seja louvado por isso. E há dezenas e outras que serão batizadas até o final do ano. Nós queremos, Senhor, levar a Tua palavra a cada habitante aqui de Mirassol e região. Queremos levar a Tua palavra a todo mundo, para que as pessoas sinceras entendam que o Senhor tem uma igreja aqui nesse planeta, a igreja remanescente, e que só há um caminho para a salvação: seguir a Jesus onde quer que Ele vá. Que as pessoas sinceras sejam atingidas o mais rapidamente possível, para a Tua honra e para a Tua glória. Usa-nos, Senhor, como instrumentos Teus da pregação do Evangelho. E que através do nosso testemunho, da nossa palavra, da nossa vida, possamos conduzir pessoas aos pés de Cristo. Toma-nos, Senhor, em Teus braços de amor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Este programa foi transmitido ao vivo, direto da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Mirassol. Voltamos agora com a nossa programação normal.